Meus irmãos, vamos, por favor, manter a nossa Bíblia aberta no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 7. Esse texto já foi lido durante toda a liturgia, então a leitura não será repetida agora. Nós vamos comentá-lo à medida em que formos expor o texto. Livro do Êxodo, capítulo 7. Na verdade, a gente já leu desde o capítulo 6, verso 28, e agora nós vamos apenas destacar alguns versículos iniciais do capítulo 7, mas vamos ler também alguns versos do capítulo 6 que precisamos resgatar para a interpretação do capítulo 7 que vamos ler hoje. Então, o texto está projetado ali, se você quiser acompanhar comigo. Lá no capítulo 6, Deus está falando com Moisés e ordena a ele o seguinte: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. E então vamos agora ao capítulo 7, onde leremos coisas semelhantes, mas em particular eu quero destacar os versículos 4 e 5. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito, e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Veja que há uma frase repetida aqui em dois momentos, tanto no capítulo 6 quanto no capítulo 7. Sabereis, vocês israelitas, vocês saberão, vós israelitas sabereis que eu sou o Senhor. E você deve estar lembrado da exposição que fizemos no domingo passado, que é um texto que costuma ser mal interpretado. Porque quando fala com Moisés, Deus diz que não foi conhecido por Abraão como o Senhor. E algumas pessoas voltam para o livro de Gênesis e percebem que esse nome, Yahvé, ou Jeová, como preferem alguns, trocando as vogais, mas essa é uma conversa para um outro momento. Eles olham para o texto de Gênesis e dizem: Abraão conhecia o nome do Senhor. E como é que Deus fala com Moisés dizendo que por este nome, o Senhor, Deus não lhes era conhecido? Só como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E o que nós percebemos é que, ao enfrentar o Egito, ao demonstrar de maneira tão abundante e tão poderosa o que Deus é capaz de fazer, ao libertar os israelitas da escravidão, ao aniquilar o Egito e todos os seus poderes, Deus está se revelando como Yahvé, como o Senhor, de um jeito muito mais abundante e claro do que ele jamais havia se revelado a Abraão. Abraão conhecia o Senhor. Abraão sabia que Deus era capaz de fertilizar a sua idosa e estéril esposa Sara. Abraão sabia que Deus era capaz de cumprir as suas promessas, mas o que Deus vai fazer no Egito é muito maior. E agora então os israelitas saberão que ele é esse Deus, o Senhor, Yahvé. Mas não só os israelitas saberão isso. O capítulo 7, no verso 4, diz que os egípcios também vão aprender essa lição. E o que nós temos visto é que Deus está manifestando a sua glória no mundo, enquanto salva o seu povo, por isso os hebreus saberão que ele é o Senhor, julgando os inimigos, e por isso os egípcios saberão que ele é o Senhor. E esse padrão de manifestação da glória de Deus na salvação, mediante o julgamento, é um padrão que foi estabelecido lá no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva serão salvos e terão todos os efeitos prejudiciais do pecado revertidos com a condenação da serpente. Ou seja, ao mesmo tempo em que Deus faz roupas de pele para Adão e Eva cobrirem a nudez, ele ordena que a serpente rasteje e coma pó. Ele salva, e ele julga, e ele é glorificado. Esse tripé de interpretação precisa nos acompanhar por toda a história da Bíblia. E nós precisamos decidir como é que nós vamos participar da glorificação de Deus. Se como aqueles que serão salvos, ou se como aqueles que serão julgados. Essa é a história. E no Egito, então, nós temos aqui essa batalha.
tomando proporções muito maiores. Antes nós falávamos da semente da mulher, que será salva, lutando contra a semente da serpente, que será condenada, em termos familiares. Caim, semente da serpente, matou Abel, semente da mulher. Mas Deus providencia Sete como substituto e a sua linhagem prossegue. Mais tarde nós vamos ver Ismael, semente da serpente, perseguindo Isaque e zombando dele. E Isaque vai prevalecer. Depois nós vamos ver Esaú contra Jacó. E nós vamos vendo esse embate ao longo de todo o livro de Gênesis. No entanto, quando abrimos as páginas do livro do Êxodo, a guerra esquentou. As proporções da batalha aumentaram significativamente. E nós agora vamos ver a maior e mais poderosa nação do mundo, o Egito, lutando agora para exterminar o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. E é nesse sentido agora então que Deus diz que Ele vai se mostrar como Yahvé, como o Senhor, de um jeito que não havia sido revelado ainda. E agora, hebreus aprenderão o que seus antepassados patriarcas ainda não haviam aprendido. E que o próprio mundo e o Egito aprenderia também o que ninguém havia conhecido até então. Por isso, essa é a ideia. Vocês israelitas, vós israelitas sabereis, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Para fazer isso eu preciso sair do ano de 2024 com você e ir lá para o texto bíblico, por volta de 1440 a.C., para depois a gente voltar e perceber o que é que Deus tem para nós. É uma viagem no tempo, é uma viagem na cultura, é uma viagem na história, nos costumes, na cosmovisão, na maneira de enxergar o mundo, e eu vou abandonar por alguns instantes aqui o texto e vou procurar levar você até aquela época, o máximo possível, para que quando retornarmos para o texto, possamos entendê-lo em toda a sua profundidade. Por favor, aperte o cinto e não desanime, mantenha o foco na janela, porque a nossa viagem será importante. Nós vimos que Deus chama Abraão quando ele está em Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, perto de onde hoje é o Kuwait e o Iraque. E ele sai dali por volta do ano 2100 a.C., vai para a terra que Deus lhe mostrou, vai para a terra de Canaã. Lá ele tem seu filho Isaque, que tem o seu neto Jacó e que tem os seus 12 filhos, que vendem a José como escravo. José nasce ali e por volta do ano 1900 a.C. é que ele vai ser levado ao Egito. E a história da Bíblia então se desloca de Ur dos Caldeus para Canaã e agora nós estamos no livro do Êxodo, lá no Egito, com a descendência de Jacó ali colocada. Se você agora no Egito, eu creio que você consegue associar aqui o rio Nilo e a península do Sinai com esta seção do mapa, aqui está o rio Nilo. Se você vai à cidade de Beni Hassã, no Egito, você encontrará uma necrópole. Necrópole é a cidade dos mortos, é um jeito chique de falar cemitério. Só que cemitério é coisa de pobre. Quando é coisa gourmet de egípcio, com tumbas decoradas, com múmias, com paredes, bonito e chique do que cemitério, tá certo? E de fato, quando você olhar ali, você vai ver que não dá para chamar só de cemitério. Cemitério é uma palavra pobre para descrever o que nós temos ali. Os egípcios tinham toda uma cultura de cuidado com os mortos, porque se preocupavam muito com a vida após a morte. E então eles se preparavam para isso. Mas eu já quero destacar com você que essa necrópole está nas margens do rio Nilo. E essa informação de geografia é muito importante. Você vê o rio Nilo aqui na ponta? E você vê uma diferença de altitude aqui, ó. De repente, de uma hora para outra, tem um barranco e, do nada, o deserto acaba e o verdinho começa. Parece que o limite entre o deserto e o verdinho é muito rápido, é muito abrupto, repentino. Guarde essa informação que daqui a pouco nós vamos voltar a ela. Mas voltemos à chique necrópole superior na cidade de Beni Hassã. Lá você tem a tumba de um homem chamado Khnumhotep II. Ele é uma pessoa importante e a sua tumba vai nos mostrar isso. A sua tumba é escavada na montanha rochosa e quando você ali entra, você encontra muitíssimas inscrições na parede. E entre as inscrições que você ali encontra, você tem uma parede toda decorada assim. Eu quero que você preste atenção primeiro na escala das coisas. Este homem é egípcio. Está vendo o tamanho dele?
E estes homens aqui, possivelmente são os judeus. Está vendo o tamanho deles? Quem que está maior aí? Quem que é o grandão da história? Quem que é o poderoso? O egípcio. Então, quando você dá um zoom nessa parte aqui, você encontra aqui, possivelmente, o Quimhotep ou um de seus oficiais, e aqui, possivelmente, muito possivelmente, egípcios, ou melhor, hebreus. Para a gente pegar um desenho mais bem definido, assim a gente fica com maiores condições de ver o que está pintado ali, depois de uma restauração digital da fotografia, certo? O que você vê são hebreus, ou no mínimo semitas, e nós conseguimos perceber isso por causa do tipo da barba. Os egípcios não usam barba, eles raspam o rosto e usam maquiagem nos olhos, mas esses usam barbas. Por causa das roupas das mulheres, você vê que não são nada egípcias essas roupas, por causa até dos animais utilizados, inclusive dos instrumentos musicais. As harpas egípcias não se parecem em nada com essas aí. E tudo isso tem levado os pesquisadores a crer que se trata exatamente daquela situação em que, por causa da grande fome mundial, prevista no sonho de Faraó, que foi interpretado por José, os hebreus foram até o Egito comprar comida, assim como aconteceu com os irmãos de José, que foram até José comprar comida. E, como você pode imaginar, que no Quimhotep II é exatamente desta época. Então ele retrata uma realidade. Povos de outros lugares do mundo estão vindo ao Egito, ao poderoso Egito, ao grande Egito, buscar comida. Isso serve aos propósitos de Deus. Deus quer que todos saibam, sejam os pequenos israelitas, sejam os grandes egípcios, quem é que manda, quem é o Senhor, quem é Yahvé. E então, depois que José morreu, você sabe que levanta-se outro faraó, e agora o faraó vai colocar os hebreus em aperto, vai tentar matá-los de várias maneiras. Nós já vimos isso primeiro com serviços pesados, depois com escravidão, depois pedindo que as parteiras hebreias matem as crianças do sexo masculino, depois jogando todos os meninos no rio Nilo, mas isso não adianta. E aí então eles estão trabalhando em dura servidão no Egito, fazendo tijolos. Mais uma vez, no Egito, em tumbas, nós encontramos pinturas extremamente bem preservadas, e desta vez na cidade de Luxor, onde nós encontramos a tumba de Rekhmir. Rekhmir foi um alto oficial de um faraó da época do Êxodo. Esse alto oficial tem uma tumba que também tem lá as suas inscrições. E se você percebe esta inscrição aqui, que eu destaco, e coloca essa inscrição numa foto frontal, e também faz uma restauração digital da imagem aqui, o que você está vendo é que eles estão entrando no rio, e a gente sabe que é isso até por causa das flores de lótus que ali estão no rio, e eles estão tirando água do rio para misturar com barro, para colocar nas formas, para fazer tijolos. Exatamente como nós lemos no relato bíblico. E é um trabalho para escravos. E você está vendo escravos aí de várias raças, inclusive, misturadas, fazendo tijolos para Faraó. Bom, o que nós vimos aí? Que Deus então está tirando um povo escravizado, um povo pequeno, um povo que é seu, que Ele ama, mas que é um povo humilde. E está fazendo isso, tirando este povo da escravidão que é feita a eles por um povo extremamente poderoso. O homem grandão retratado na parede, o egípcio que tem comida para vender. E agora Deus vai escolher o time pequeno para humilhar o time grande, para que todos aprendam. O pequenininho vai saber que sem Deus nada aconteceria, e o grandão vai saber que não é páreo para Deus. Então, por que Deus escolhe o Egito? Fica um pouco claro para nós. Também quando Moisés faz uma recapitulação disso, quando tudo já aconteceu, o êxodo, a travessia do mar, o período no deserto, lá no livro de Deuteronômio, 40 anos mais tarde, Moisés fala assim, pergunta aos tempos passados, se já aconteceu alguma coisa dessas com vocês, se algum Deus tenha tirado um povo do meio do outro com tantos sinais e milagres espantosos, foi mostrado isso para você, para que você soubesse que o Senhor é Deus. Ele te tirou do Egito para lançar de diante de você nações maiores e mais poderosas do que você. Por isso você vai saber que só o Senhor é Deus. Todo aquele poder, toda aquela glória, toda aquela cultura, toda aquela tradição milenar, aquele exército, aquele poderio militar, aquelas riquezas incomparáveis, foram um cenário que serviu aos propósitos de Deus para manifestar a sua glória. E eu não sei, irmãos,
se nós temos compreensão adequada, tão profunda quanto poderíamos ter, de qual é a grandeza que nós estamos falando aqui. E eu gostaria de dar algumas informações a você, para lhe ajudar a entender isso um pouco mais. Isso aqui é o Vale dos Reis, no Egito. A foto é de 1922. Foi o ano em que o arqueólogo britânico Howard Carter descobriu a entrada para a tumba de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó dos mais fraquinhos, dos piorzinhos que tinha. Ele morreu por volta de 18, 19, 20 anos de idade. Suspeita-se que tenha sido assassinado, porque a sua múmia tem uma fratura no crânio. A tumba dele era tão simplesinha que houve um deslizamento de terra e cobriu a entrada. E justamente por causa disso, ela permaneceu enterrada por 3.000 anos e ladrão nenhum mexeu nos tesouros que ele tinha. Então você consegue entender? Um faraó tão fraquinho que na necrópole não tinha uma tumba tão digna e tão vistosa que chamasse a atenção de ladrão. O ladrão podia até ter entrado lá, mas o terreno dele era em zona de periculosidade. A Defesa Civil já tinha condenado o puxadinho que ele fez ali. Primeira chuva forte, no deserto não tem chuva, você sabe que eu estou sendo irônico, mas primeiro deslizamento de terra que aconteceu ali, tamparam a entrada da tumba dele. E isso serviu aos propósitos de ocultar a tumba de Tutancâmon. Hoje, quando você vai lá, está tudo escavado, agora tem lugar, para você estacionar o carro perto e tudo mais, a entrada está bem guardada, mas não era assim. E quando você entra na tumba de Tutancâmon, você vai encontrar um túnel de acesso e apenas 5 aposentos. Comparados às pirâmides, que também são tumbas de imperadores, isso aqui, gente, convenhamos, não é nada. Tá certo? E o que você encontra lá? Foram encontradas 2 carruagens, exatamente do tipo daquelas que Moisés nos conta no livro do Êxodo, que foram usadas pelos exércitos de Faraó para perseguir os judeus. Lembrando que Tutancâmon deve ser por volta de 100 anos depois do período do Êxodo. E Howard Carter encontrou o corpo de Tutancâmon embrulhado em 4 sarcófagos de ouro. Mais de 400 quilos de ouro embrulhavam o corpo de Tutancâmon. Porque é tudo de ouro, tá certo? E aí então, quando Howard Carter está trabalhando nisso e tal, rolou até uma lenda, de que a tumba era amaldiçoada, possivelmente porque tinha alguma bactéria lá, o negócio está enterrado há 3.000 anos, eles entraram sem máscara, sem nada, quase todo mundo que mexeu na tumba morreu pouco tempo depois. E aí então, suspeita-se de alguma doença, algum micro-organismo desconhecido que ficou incubado lá esse tempo todo, mas ele encontrou 4 máscaras diferentes. Esta aqui é a última delas. E essa peça que você está vendo aí é considerada o objeto mais valioso da humanidade. Se você perguntar a alguém qual é o objeto mais caro do mundo, pode pesquisar no Google. A máscara de Tutancâmon. Porque ela contém 11 quilos de ouro puro numa única peça. E, para você ter uma ideia, essa era apenas a 4ª máscara de um faraózinho de nadinha. Um carinha fraquinho, que foi enterrado logo numa tumba, num terreno que não era nobre, que sucumbiu ao primeiro deslizamento de terra e, por isso, durou esse tempo todo. É desta glória, desse Egito, que já não era mais o mesmo 100 anos depois da era de Moisés, que nós estamos falando. Por isso, quando Deus está falando que os egípcios vão saber que Ele é o Senhor, porque Ele vai agir com grandes manifestações de julgamento e vai destruir o orgulho humano, nós não estamos falando de qualquer orgulho humano. Não se tratava de alguma coisa que nós tenhamos algo para comparar nos dias de hoje. Não, nós não temos. Não existe uma nação que reine sobre todas as outras ou que exceda em glória e poder, em riquezas, em sabedoria a todas as outras no mundo de hoje, como havia no Egito naquela época. O tempo, a época, a pessoa, o lugar, tudo foi escolhido por dedo a Deus para a manifestação da sua glória. E por que Deus escolhe Israel?
Bom, Deus fala com todas as letras que Ele não escolheu o povo porque fosse mais numeroso, ou porque mais inteligente, ou mais capaz do que qualquer outro povo, mas porque Deus amava. Por que essas coisas são assim, meus irmãos? Porque como conheceremos o poder de Deus se Ele não estivesse enfrentando um adversário formidável? Por outro lado, como conheceríamos o amor de Deus se Ele não estivesse amando um povo indigno, um povo pequeno, um povo miserável? Então, os dois lados da moeda se encaixam perfeitamente aqui. Um povo miserável, escravizado, indigno, que é amado por um Deus que é amor. Que está sendo escravizado, esse povo, por um outro povo, poderoso, sábio, culto, armado, guerreiro, tradicional, mas que não é capaz de sucumbir ao Senhor. Então os israelitas vão saber. E sempre, sempre, tanto quando fala com os egípcios, quanto quando fala com os israelitas, Deus fala em grandes manifestações de julgamento. Veja, é a mesma frase no capítulo 7, verso 4, referindo-se aos egípcios, que eles saberão, e a mesma frase que veio lá do capítulo 6, referindo-se aos israelitas, porque eles também saberão. Deus exerce o seu juízo no mundo, e essa devia ser uma mensagem proclamada. Note que quando Deus se faz proclamar no mundo, Ele fala do seu juízo. Ele não atrai as pessoas a si dizendo, venha para a igreja, o pessoal é bacana, eles vão te tratar bem lá, vai ter teatrinho para as crianças a domingo de manhã. Eu não estou dizendo que isso não é bom, não, foi maravilhoso, pena que eu não pude ficar para ver. Eu sei que o reverendo Éder dá um show nesse negócio e é ótimo que seja assim. Mas não é assim que a gente tem que pregar em primeiro lugar, não. Como é que foi que João Batista chegou falando para todo mundo? Estamos juntos? Foi assim, João Batista? Falou assim, raça de víbora, vocês precisam se arrepender. Vai tudo para o inferno. Você percebe? Nós estamos falando de um Deus que é o Senhor absoluto sobre todas as coisas e que Ele vai julgar aqueles que se opõem a Ele. E a única esperança que nós temos é de nos arrependermos e nos curvarmos ao seu senhorio. Isso não é ser deselegante, isso não é querer que as pessoas virem a cara para nós, é uma grande prova de amor. Se você souber que uma bomba vai explodir, você vai chegar para a pessoa e falar assim, olha, você está confortável? Ah, que bom, não quero que nada te preocupe não, tá? Ou você vai dizer para ela, tem uma bomba, vamos sair correndo daqui agora mesmo? Ah, mas a pessoa vai ficar estressada se eu falar para ela que tem uma bomba. Mas ela vai morrer se você a deixar confortável perto da bomba. O que é mais amoroso? Nós estamos falando do Deus soberano, criador dos céus e da terra, justo em seus decretos, e que está dizendo que vai salvar o seu povo e condenar os seus inimigos. E Ele já se manifestou no Egito e Ele está voltando. Nós precisamos aprender isso e anunciar isso. Então, é isso que Deus vai fazer. Suas grandes manifestações de julgamento. Deus diz, esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, Faraó, e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. De agora em diante, meus irmãos, nós estudaremos as pragas. E trata-se de uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Que Deus é esse que você crê? Que mata a criancinha? Que matou o Faraó? Que Deus é esse? Quando você entende a Escritura e lê o que Deus diz a respeito de si mesmo, e você abre os seus ouvidos para escutar o que Deus está falando e não o que você quer ouvir, quando você deixa Deus ditar os rumos da conversa, e Deus ser Deus, você escutará que Ele tem ódio do pecado, e que Ele odeia o pecador não arrependido, e que aqueles que não se arrependem vão perecer, e que quando você vê Deus manifestando o seu juízo sobre o Egito, é uma prefiguração do seu juízo sobre toda a humanidade em rebelião contra os seus planos e contra o seu povo. E assim, meus irmãos, as pragas devem ser entendidas nessa perspectiva. Deus está dizendo a Faraó, você é o inimigo do meu povo, você é o meu inimigo. Você tem um coração duro, você não se arrepende. Eu vou ser glorificado em você através do meu julgamento. E no meu povo de Israel, através da minha salvação.
Assim, Deus executa juízo sobre todos os deuses do Egito. Não apenas sobre o Egito, porque nós não costumamos pensar muito mais nisso. Só quando a FIFA proíbe o jogador de futebol de comemorar gol apontando para o céu. Aí a gente entende um pouco mais. Porque de futebol a gente entende mais as regras do que às vezes a gente conhece o texto da Bíblia. Tristemente, às vezes. Mas o que está acontecendo? Quando um povo luta contra outro povo e perde, a interpretação comum é que o Deus do povo vencedor é mais forte do que o Deus do povo ganhador. Ou contrário, o Deus do povo que ganhou é mais forte do que o Deus do povo que perdeu. O que é que Davi fala para Golias? Você vem contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Mas antes disso, Golias tinha amaldiçoado Davi pelo nome dos deuses filisteus. E agora então, quando Davi mata Golias, os filisteus concluem na hora: e o Deus deles é mais forte do que o nosso. Pernas para que te quero. Bora, rapaziada. Sai todo mundo correndo. Você percebe? Quando Deus derrota o Egito, ele derrota os deuses egípcios. Quando ele executa as pragas, ele desacredita os deuses egípcios. Ele julga o povo que se opõe a ele. E isso é importante para nós aqui. E a história começa a ficar clara quando, nós lemos isso no texto agora, de Êxodo 7, quando Moisés e Arão chegam diante de Faraó. E Faraó fala: como é que você quer que eu acredite em você? E o texto vai nos dizer aqui, né? Moisés tinha 80 anos de idade, versículo de número 7, né? Do capítulo 7. Arão tinha 83. São dois senhores. Tem muita lenha para queimar ainda. Moisés ainda vai passar 40 anos no deserto, vai morrer só aos 120. Tá um homem na meia idade aqui. E eles chegam até Faraó com um bordão na mão. E só. Mas eles estão falando em nome do Senhor, aquele que vai mostrar a Faraó quem é o Senhor, quem é Yahvé. E Deus já havia pronunciado que haveria de existir certa resistência por parte do Faraó. Há muitas coisas aqui que poderiam ser discutidas, meus irmãos, e eu só vou mencioná-las brevemente, para que, se você tiver maiores dúvidas a respeito, você possa me procurar, mas elas já foram mencionadas em outros momentos. Deus, ao mesmo tempo, diz que vai endurecer o coração do Faraó, e, por outras vezes, diz que o coração de Faraó está endurecido. Em alguns momentos nas pragas, nós lemos que Deus endurece Faraó. Em outras horas, nós lemos que o próprio Faraó se endurece. Algumas pessoas, com receio da ideia de que Deus estaria endurecendo o Faraó e depois punindo o Faraó por causa disso, vão tentar dizer que o endurecimento é responsabilidade completa de Faraó, que Deus não tem nada a ver com isso. E o nosso problema com essa interpretação é que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulos 9 e 10, desautoriza isso. O fato é que aqui Deus queria realmente que Faraó se negasse a libertar o seu povo, até que ele tivesse terminado de mostrar completamente 10, igual aos dedos da sua mão, um número de completude, 10 pragas, para ficar claro que ele era o Senhor de todas as coisas. Então, nós não temos dificuldade com isso. Claro, isso não vai eximir o Faraó da sua responsabilidade, e essa é a argumentação de Paulo lá em Romanos capítulos 9 e 10. Ao mesmo tempo em que Faraó está agindo no coração humano, Deus está agindo no coração de Faraó, o Faraó é responsável por suas escolhas e por seu próprio endurecimento. Isso é um mistério para nós, temos que admitir, mas não é nenhuma dificuldade para Deus. Quando Deus está fazendo isso de alguma maneira santa, sábia e justa, isso não implica qualquer erro, qualquer injustiça da parte de Deus. A outra coisa que é importante aqui é o fato de que Deus havia comissionado Moisés e Arão. E de agora em diante nós veremos os dois irmãos em ação. E como você pode ver aqui, o Faraó vai conversar com ambos. E Moisés vai falar como o próprio Deus e o Arão vai ser como o profeta de Moisés. Então, o que nós veremos aqui é que
através de Moisés, Deus falava com o povo. Mas Moisés falava com Arão, e Arão era chamado de profeta. O que se deve esperar de um profeta? Alguém que comunique a verdade de Deus. E agora então, o que nós temos? Um profeta verdadeiro. Bom, o que é um profeta que comunica a verdade de Deus? É alguém que não está preocupado em falar o que você quer ouvir, mas está preocupado em falar o que Deus quer que ele fale. Mesmo que o que ele tem para falar seja difícil e inclusive possa colocá-lo em aperto. Quase nada do que Arão falou aqui, como boca de Deus através de Moisés, foi algo que trouxe para ele prestígio, tranquilidade, vida boa, vida mansa. Não, muito pelo contrário. E o que nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, é que todas as vezes em que um povo mau quer escutar vozes más para fugir de Deus e fazer a sua própria vontade, vai surgir um falso profeta para dizer o que você quer ouvir. Vou pedir um pouco de ajuda aos nossos irmãos diáconos. Hoje eu estou mais rouco do que o normal e mais sedento, a minha água já... Obrigado. Então, meus irmãos, o profeta Arão está chegando diante de Faraó. E o que nós vamos encontrar? Um faraó pedindo um sinal. E agora então, Arão, não foi Moisés, Arão lançou o seu bordão no chão e ele se transformou numa serpente. Agora nós precisamos entender o que é esse negócio de serpente naquela cultura. Você sabe que os egípcios têm um famoso livro dos mortos, com o qual você pode ter contato se você, como eu, foi jovem nos anos 90 e assistiu aqueles filmes do Brendan Fraser, A Múmia, sabe? E aí você viu o livro dos mortos, quando o sacerdote Imhotep tenta voltar à vida e parará. A gente ainda vai trazer umas cenas desse filme aqui nos próximos sermões. Não vou passar a cena aqui, mas vou mostrar para você como a mitologia tem um pezinho nos conhecimentos que a gente precisa saber para interpretar a Bíblia. Mas o fato é que o livro dos mortos era uma espécie de manual para a eternidade que os egípcios tinham. E no livro dos mortos você pode encontrar essa figura onde, está vendo isso aqui, ó? Uma mulher com cabeça de cobra. Outra aqui, ó, um homem com cabeça de cobra. Tá certo? Tem cabeça de crocodilo, cabeça de tigre, de onça, né? De leopardo, não sei dizer direito aqui. Mas, e esses deuses com essas figuras estão manipulando serpentes também. Ou seja, são tanto deuses com cobras deificadas, né? Cobras feitas como deuses, por isso com corpo humano, como cobras que estão sendo manipuladas. Isso era extremamente comum para os egípcios, cobra. Então, era de se esperar, muito obrigado, Diego, era de se esperar que a cobra fizesse parte da vida dos egípcios. Mas o que você já leu sobre cobra na Bíblia até aqui? Coisa boa? Não, né? Não é um animal assim dos mais amáveis, dos mais, né, entesourados ali na Bíblia. Não, cobra é alguém que simboliza, não é? Serpente é alguém que simboliza o inimigo, alguém que já carrega uma maldição e que vai comer pó porque tentou e se meter com o povo de Deus e já tem uma derrota prenunciada, já tem uma sentença sobre si. E aí, a cobra é deificada e adorada como Deus de tantas formas diferentes no Egito, que é difícil, às vezes, ter certeza de se todos esses pontos que eu vou apresentar a você estariam em perspectiva quando Moisés e Arão vão até o faraó. Existe um deus egípcio chamado Sata, um deus da cura e da proteção, e que tem uma pintura presente na tumba de Inercal, onde ele está sendo adorado por esta mulher. É uma serpente sendo adorada. Nós estamos falando de um animal divinizado, deificado. Mas também existe o deus Apófis ou Apep, que é o deus do caos e das forças da escuridão. É curioso, porque em alguns momentos a serpente é tida como um deus benevolente, protetor. Outras horas é tida como um deus que traz o caos. É meio ambíguo o negócio aqui, né? Também existe a deusa Renenutet, que protegia contra a picada de cobra, curiosamente, apesar de ser uma cobra ela mesma, e era a deusa das crianças e da fertilidade. E o que você vê aqui? Cobra em cima de cobra, ó.
tempo inteiro, cobra deificada, né? Uma deusa com rosto de mulher, mas corpo de cobra. Você também vê aqui um Deus interessantíssimo, Nehebical, eu acho que é assim que fala, que era um Deus eterno, um Deus extremamente antigo, responsável pelo surgimento da realidade, e que num dos mitos sobre a sua história, presta atenção, o Nehebical engoliu 7 cobras. Você já viu alguém engolindo cobra, cobra engolindo cobra? Aonde? Acabamos de ler aqui, ó. Então tem um deus egípcio, que é uma cobra que engole cobra. Informação interessante. E também tem ele segurando aqui, com uma cabeça de 2 cobras, ele está segurando bordões, está vendo? Mas como é que são os bordões dele? São bordões de cobra. Então, meus irmãos, essa história de Deus usar bordão que vira cobra, pode muito bem não ter sido escolhida por acaso. Percebe? Por que cobra? Porque eles gostam de cobra lá no Egito. Por que no bordão? Porque tem um Deus deles que segura bordão de cobra. Por que uma cobra vai engolir a outra? Porque o Deus dele que era bom engoliu 7, agora nós vamos engolir tudo. Agora, fica mais significativo ainda quando você conhece o mapa do Egito. Parece para nós o contrário. Aqui era para ser o Alto Egito e aqui era para ser o Baixo Egito. No entanto, é ao contrário. Por quê? Porque o rio Nilo nasce para cá, para baixo, e vai desaguar lá no oceano, né, no mar Mediterrâneo. Então, para cá é o Alto Egito, que costuma ser retratado como a parte do Egito protegida pelo deus abutre Nekhbet. E o Baixo Egito, lá para cima, é retratado como protegido pela deusa Wadjet, uma deusa que também, por sua vez, também é uma cobra. E o Egito, durante muito tempo, foi dividido em 2 países, em 2 territórios, 2 terras. E muito depois é que ele foi unificado pelo comando do faraó. E o faraó gostava de ser chamado como o Senhor das 2 terras, aquele que unificou todo o Egito. Então era extremamente comum que o faraó usasse 2 coroas diferentes. Uma que parecia um peão do jogo de ludo e outra que parecia um chapeuzinho de frade. E aí, daqui a pouco eu vou mostrar essas 2 coroas. Ele usava 2 coroas, uma em cima da outra, para dizer, eu sou o rei dos 2 territórios. Mas como é que ele expressaria que ele governava o Alto Egito, protegido por Nekhbet, e o Baixo Egito, protegido por Wadjet? Ele usaria uma coroa assim, ó, igual aquela que estava na máscara do Tutancâmon. Por que tem uma cobra na testa do faraó? E olha que interessante, né? Quando a gente presta atenção, o corpício dela ainda está indo lá para o fundo, tá vendo? A cobra vai para trás da máscara e o rabinho dela vai parar lá no fundo. Já pensou o simbolismo de alguém que vai conversar com o faraó e encontra o faraó com uma cobra na testa? Você consegue imaginar como é plástico o duelo, a batalha entre as 2 linhagens? Então, isso agora começa a trazer luz para nós. É muito simbolismo. E nós não temos uma máquina do tempo para voltar aqui, mas é muito bem atestado pela iconografia que eu acabo de te mostrar, que de muitas e muitas maneiras a cobra era vista como um deus. Que aquelas pessoas conheciam a cobra como um símbolo de divindade, que em muitos casos protegia o Egito ou trazia o caos para o Egito. Uma cobra que comia outras cobras para mostrar quem é que manda. Uma cobra que vinha de um cajado. Uma cobra. E o que você acha que significa quando Arão vai lá e joga o seu bordão e vira uma cobra? Os egípcios falam assim, isso aí a gente sabe como é que faz. E o que é curioso, eles fazem igual. Né? Eles fazem igual. Aqui nós temos ainda, mais uma vez, né, a Wadjet, a serpente, que é colocada na coroa dos faraós para a proteção. Mas eu vou deixar nesse slide aqui. O que você pensa que acontece? Faraó manda chamar os seus sábios e os seus encantadores. E sabe o que é curioso? Eles fazem o mesmo. Meus irmãos, nós não podemos diminuir a importância disso aqui. A serpente faz milagre, sabia? Sabe quem disse isso? Um homem chamado Jesus de Nazaré. Naquele dia, muitos vão chegar até mim e dizer,
Senhor, em teu nome fizemos muitos milagres, expelimos demônios, não sei o quê. Vai falar, apartai-vos de mim, nunca te conheci. Então, se não foi por Jesus, foi por quem? Satanás pode, inclusive, se transformar em anjo de luz. E se fosse possível, enganaria eleitos. Você sabe por que eu não me impressiono quando dizem assim, pastor, na igreja tal tem milagre e na sua não tem? Eu não me impressiono. Porque estava lá o profeta de Deus, na frente do homem que tem a serpente na testa, realizando milagres, e num primeiro momento, os sábios de Faraó fizeram igual. Aí depois, pode ler depois, Arão tocou com esse bordão as águas do rio Nilo, e elas ficaram em sangue. Faraó chamou o pessoal dele, e eles fizeram igual também. Cuidado quando é por milagre que você está movido. Cuidado por uma credulidade cega. Você viu o milagre? Eu tive a experiência, eu já contei isso aos irmãos, pelo fato de ter pais que vieram do espiritismo, de ver meu pai incorporando a entidade, dando consulta médica e receitando remédio que funcionava. E perguntando ao pastor, que mal tem? Eu ajudo as pessoas, eu não cobro nada. Não pode ser mentiroso, não pode ser do diabo, porque eu estou fazendo o bem. E quando o pastor corajosamente abriu a Bíblia e mostrou para ele que Deus condena a consulta aos mortos e que isso não é de acordo com a vontade revelada de Deus, meu pai fez uma oração das mais simples, mas mais importantes que ele fez na vida dele. Deus, eu não quero nada com o diabo, eu não quero nada com o inimigo, eu quero falar com o Senhor. E esse pastor aqui está me dizendo que eu estou fazendo coisa errada. Se eu tiver, mostra para mim. E ele agora ora e pede que a entidade baixe se for alguma coisa de Deus. E quando depois de insistir, não vem entidade nenhuma, porque não era de Deus, ele entrega os seus apetrechos ao pastor e fala que vem para a igreja. Foi assim que a minha família veio parar na igreja presbiteriana. O diabo faz milagre, querido. Não se assusta não, porque o mal funciona. Então, tome cuidado quando você resolve crer no que está funcionando e não no que é verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco que o profeta de Deus vai seguir sozinho da terceira praga em diante. Vai chegar uma hora que os sábios de Faraó vão dizer, deu, agora não dá para acompanhar. E eles não vão passar do terceiro round dessa briga. Mas o que é curioso é que tem gente que ainda não entendeu isso. Nós estamos em guerra, e em guerra contra um inimigo que tem as suas estratégias e tem o seu poder. E nós precisamos nos lembrar disso. Então agora nós vamos para a ideia das pragas. A primeira praga é a transformação da água em sangue. E isso acontece no rio Nilo. O rio Nilo era deificado também. O primeiro ataque vai contra a cobra. Nem começaram as pragas, aquilo foi só um couvert, sabe? Pãozinho com manteiga antes de servir o rodízio. E aí o que acontece? O rio Nilo era deificado. O deus se chamava Api. Por causa da cheia do Nilo, o Egito era fertilizado, o solo recebia nutrientes. O Egito era alimentado com os muitíssimos peixes da região. Então, o próprio rio era considerado um deus. Se você pega o mapa, um corte, do rio Nilo, você vai ver que de fevereiro e março, mais ou menos, a época da seca, o rio está neste nível aqui. E aqui são feitas as plantações, as culturas. As cidades estabelecidas um nível um pouco acima. Lembra daquele mapa da necrópole que eu te mostrei? A necrópole está aqui, aqui embaixo o que estava? O verdinho. E o que acontece quando o rio enche? O rio enche e agora o nível da água vai lá para cima. Eu tentei escurecer ao máximo a imagem e eu ainda não encontrei uma melhor do que essa para usar. Mas eu creio que dá para você vislumbrar aqui. Então a água fertiliza este solo todo. E aí quando a água abaixa, você tem um terreno fértil para plantar novamente, cheio de ingredientes para que a sua plantação possa crescer. Isso era, inclusive, previsível. Então, como o faraó era capaz de prever as cheias e o rio fertilizava, tanto o rio quanto o faraó eram considerados divinos. E aí então você vê aqui outras imagens disso, que nos permitem entender bem. Olha aqui, até onde o rio vai chegar.
Está bem marcado aqui, e olha a fronteira exata do deserto com a plantação. E olha onde é que estão as casas construídas logo acima. Tá certo? As margens férteis do rio Nilo fazem a diferença exata das plantações para o deserto. Você percebe muito bem a diferença que o rio traz com a sua água. Olha o deserto ali do lado, vizinho das verdes áreas de plantação. Por isso, o rio Nilo era considerado um deus. Ele era um deus com características andrógenas, ou seja, meio homem, meio mulher, não necessariamente definido. Não é? E então, ele tem seios como de mulher, que não estão muito bem retratados nessa figura aqui. Ele tem uma barriguinha, que por toda a Bíblia é um símbolo de prosperidade. Você não precisa ficar tão chateado se você não estiver no shape. Tá? Por toda a Bíblia, uma barriguinha tranquila não é uma coisa tão mal vista como é nos nossos dias. Tá certo? Ele usa uma cinta típica dos pescadores, porque ele habita entre aqueles que navegam pelo Nilo. Ele carrega 2 símbolos da divindade, que são esses sinais aqui, esse Ankh. E na cesta que ele tem para oferecer, ele tem o pão, porque o trigo foi plantado nas margens do rio. Ele tem as aves, porque as aves vão ao rio para comer os seus peixes. Às vezes temos peixes aqui em cima, e esse é o rio Nilo, que passa desde o Alto Egito até o Baixo Egito. E por causa de ser um rio que percorre todo o território e que liga o Alto e o Baixo Egito, que estão na coroa do faraó, você vai encontrar figuras como essa, onde, olha o deus Api aqui, com a sua cinta de pescador, a sua barriguinha, o seu seio, dos 2 lados, eles estão dando um nó nessas plantas que eles usam aqui. Só que se você olhar bem, a planta de um lado é diferente da planta do outro. Deste lado aqui é uma planta de lótus e deste lado é uma planta de papiro. Por quê? Porque o papiro é a planta do Baixo Egito. É essa plantinha aqui, que está retratada desse jeito. E o lótus é uma planta do Alto Egito, que está retratada deste jeito aqui. Certo? Então, quando você olha para essa figura, você vê que o deus Nilo, o deus Api, costura a unidade nacional, dá um nó nas 2 plantas, fazendo com que todo o segmento do Egito, o rio Nilo tem quase 6.000 quilômetros, gente, toda essa extensão enorme de território está unida pela religiosidade, pela provisão daquele Deus, que vai ser o Deus primeiro atacado pelo profeta do Senhor, do Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Isso é tão importante para eles que isso recebeu um nome, Smatauí. Eu não sei se é assim, porque deve ser um jeito de transliterar aqui alguma coisa que se fala em egípcio. Mas o que você vê aqui embaixo é um tanto esquisito, não é? Talvez aqui dê para ter uma ideia melhor. Dá para você enxergar? Eu não estou enxergando mais. Que tem uns risquinhos pretos aqui, com uns pequenos anéis. Talvez aqui dê para ver um pouquinho. Mas tem. Se você não estiver enxergando, vai por mim. Tem. Tá? E aqui embaixo, esses 2 negócios aqui são 2 pulmões. Por que o Deus está pisando no pulmão? É porque pulmão é um símbolo de unidade para o egípcio. Quantos pulmões você tem? 2. O que eles fazem? Os 2 fazem uma e a mesma coisa, que é respirar. E quando os 2 pulmões respiram juntos, você está bem e você está vivo. Esse é um símbolo de vida. Então, quando o rio Nilo está trabalhando em unidade, Alto Egito, Baixo Egito, fazendo a vida acontecer, as coisas estão caminhando bem. Obrigado. E aí, esta vareta que você está vendo aqui, é nada mais, nada menos do que uma traqueia. É o símbolo de uma traqueia. E alguns intérpretes julgam que o pulmão e a traqueia seriam o pulmão e a traqueia do faraó, o Deus, rei, que é abençoado pelo Deus Nilo e que garante a unidade do Egito. Você percebe como tudo isso está na máscara do Tutankhamon? Ele carrega a imagem do Deus Wadjet, do Baixo Egito, carrega do Deus Nekhbet, do Alto Egito. Ele é o Deus que governa, o próprio faraó como Deus, e, no entanto, quem é que
abastece todo esse seu império com comida, com alimento, com peixes, com aves, é o rio Nilo. Isso virou inclusive um hieróglifo. Eu não sei lecionar sobre como escrever em hieróglifos, mas eu sei te dizer que este hieróglifo aqui significa união. Se você quiser escrever união em hieróglifo, é assim. Mas sabe o que é curioso? 2 pulmões, uma traqueia. Aqui está dando para ver os gominhos, não está não? Aqui já está melhor. E aí então a planta de papiro e a planta de lótus estão unificadas aqui. Viu só? Então, isso significa o quê? A unidade nacional do Egito, garantida pelo deus Api e representada na pessoa do faraó. Quem é o primeiro que vai sentir a mão e o juízo de Deus? O rio. O rio é um símbolo de vida para o Egito. Vai virar o quê? Sangue, que é um símbolo de morte. Nada, meus irmãos, é por acaso nessa história. Deus mandou Moisés falar assim: você atacou Israel, que é o meu primogênito, eu vou até o Egito atacar o seu primogênito. Você matou os meus meninos afogados no rio Nilo, eu vou matar o seu exército afogado no Mar Vermelho. Serpente, você fez o meu homem e a minha mulher comerem o que não devia, você vai comer pó pelo resto dos seus dias. Você percebe? Nós estamos falando do Deus de toda justiça. E aí então nós vamos encontrar diversos tipos de hieróglifos falando a respeito de união, onde esse símbolo estará presente. E o que é mais curioso é que este é um vaso de alabastro que foi encontrado na tumba de quem? Do Tutancâmon. E agora você já sabe algumas coisas, né? Posso até perguntar questões a respeito desse slide na prova. Você já sabe que temos aqui uma flor de lótus. Dá para ver a flor de lótus aqui? E do lado de essa aqui de papiro. E do lado de cá a flor de lótus. E aí então o que nós temos? Nós temos o deus Api do lado de cá e o deus Api do lado de lá. Como é que eu sei? Ó a barriguinha, gente. Ó a barriguinha. Tá vendo ali? Tá certo? E o deus Api está segurando a flor do Alto Egito de um lado e segurando a flor do Baixo Egito do outro lado. Ele guarda perfume aqui dentro, mas o que é isso aqui? É o pulmão e aqui é a traqueia. Esse é um frasco de perfume encontrado dentro do túmulo da tumba de Tutancâmon. E quando a gente dá o zoom aqui, ó, a gente percebe inclusive as flores no chapéu aqui do Api. E o que é que nós temos aqui usando uma das coroas, aquela que eu falei que parece um pino do jogo de ludo, de um dos dois lados do Egito? Quem é que está usando a coroa? Não dá para ver por aqui, mas dá para ver o rabinho, não dá? Quem que é? É a cobra, é a miséria. Dá para ver ela aqui, ó? E dá para ver ela ali? Está lá. O que nós temos numa peça de guardar perfume na tumba de Tutancâmon? Nós temos ali dizendo: o rio Nilo nos dá vida. O rio Nilo é o Deus que nos protege. A cobra, o Api, tudo isso é a nossa identidade. Tudo isso porque o pulmão, a traqueia do rei são aquilo que traz vida e unidade para o nosso povo. Quando Deus faz esse primeiro ataque, ele é altamente estratégico. Eu queria pensar com você nas implicações a respeito disso. Esse texto e estas questões servem para combater a incredulidade. Tem gente que de vez em quando fala assim: esse livro seus aí, ó, só tolo que acredita, onde já se viu? Gente, cada tumba que se escava, cada nova descoberta arqueológica, só aponta o quanto esse livro é verdadeiro. Eu não tenho medo de descoberta arqueológica, eu anseio por todas elas, porque quanto mais eu aprendo sobre a antiguidade, mais eu vejo a leitura correta, né, a interpretação da Bíblia se aprofundar. Eu não preciso saber todos os detalhes. Eu saberia que Deus se provou superior aos deuses do Egito pelo próprio texto bíblico. Eu mostrei o texto bíblico dizendo que Deus ia executar juízo sobre os deuses do Egito. Está escrito lá. E que Deus julgou o Egito. Está escrito lá. Só que essas coisas me ajudam a ter uma dimensão um pouco mais aprofundada. E isso significa, portanto, que se você anda desdenhando da Bíblia como um livro cheio de falhas, cheio de erros, um livro ultrapassado, está na hora de você rever os seus conceitos. Um estudo como esse deve combater a sua incredulidade.
A palavra de Deus é um livro histórico. O Deus Todo-Poderoso e verdadeiro fez a sua intervenção na história da humanidade para mostrar que Ele é o Senhor. Ele é Yahvé. Mas também nós podemos pensar nesse texto para compreender a unidade bíblica. O que é que está acontecendo? Nós temos uma guerra em andamento. Começou essa guerra lá no Jardim do Éden, quando a serpente aplicou o seu bote e o homem e a mulher caíram em pecado. Lá, imediatamente, Deus já lhe aplica uma sentença, ela rasteja, ela come pó. E você vai ver agora a guerra da serpente, da linhagem da mulher, caminhando por toda a Bíblia. Está claro agora. Moisés e Arão, com a verdade de Deus, estão falando com o faraó, que claramente joga no time da serpente. Quando é que essa história acaba? Quando você vai para Apocalipse, está escrito lá que o dragão, que é a antiga serpente, que é o Satanás, que vai combater, não é, contra o Senhor Jesus vitorioso. Você vai ver que essa história só acaba no Apocalipse. E por isso todos nós precisamos ficar atentos. Nós estamos em guerra. Nós não estamos vivendo uma época de vida mansa. Tem um livro de James Packer que fala sobre isso, Religião, Vida Mansa. Não é assim que funciona. Se você não está crescendo espiritualmente, você está regredindo. Se você não está do lado de Cristo, você está contra Ele. Se você não está procurando viver em santidade, você está apagando o espírito e caindo cada vez mais no território de Satanás. Não se esqueça disso. Nós estamos em guerra e vivemos uma única história. A história do Deus Todo-Poderoso salvando o seu povo e condenando os seus inimigos e derrotando a serpente. Com isso você vai ler a Bíblia inteira como uma única história e não como uma coxa de retalhos. Depois você pode combater a idolatria, o que aqui para mim é uma das aplicações mais duras desse texto. Por quê? Por que Faraó demora tanto para dar crédito àquilo? Porque a vida do Faraó está estruturada em torno daqueles deuses. A glória do Faraó, o mundo que atende às expectativas de Faraó, que se curva aos pés de Faraó, está baseado naqueles deuses. Quando Moisés e Arão chegam a Faraó para falar em nome do Senhor, o que está sendo solicitado de Faraó não é apenas que liberte escravos, mas é que substitua a sua adoração, que passe a viver por uma causa completamente diferente, servindo a um Deus completamente diferente, um Deus que não atende aos interesses imediatos de Faraó. E aqui nós estamos vendo o perigo e a tolice de seguir falsos deuses. Por que Deus não tira o povo de Israel dali simplesmente? Porque Ele precisa que os israelitas vejam que o Nilo não é nada e que dá para viver longe do Nilo. Perto do rio Nilo, o Jordão, gente, é um corguim. É nada. Mas eles não precisam do Nilo. Eles precisam do Deus que faz o Nilo virar sangue se quiser. E Deus está indo para Canaã, junto com eles. Isso significa, portanto, que os israelitas precisavam aprender que dá para viver sem muitas coisas, só não dá para viver sem Deus. E essa é uma questão importante para nós, porque às vezes nós nos agarramos em algumas coisas como se não pudéssemos viver sem elas. E o nome disso é idolatria. E pode ser tanta coisa. Eu não vivo se eu não tiver aceitação. Então eu faço de tudo para ser aprovado por todo mundo. Se a pessoa me pedir um favor para enxugar gelo lá no Parque Amazonas 2, 15 para meia-noite, indo para lá a pé, eu saio correndo, que vai que ela fica chateada comigo. Meu Deus é a aprovação. Eu preciso de aprovação. Não, não precisa. Pode ser um ídolo. Pode ser dinheiro. Eu preciso de muito dinheiro, eu preciso de reservas, de garantias, eu preciso. Pode ser relacionamento. Eu preciso de uma pessoa na minha vida, eu estou disposto a qualquer preço para ter alguém. Pode ser segurança, de qualquer tipo. Tudo aquilo que você estiver disposto a pecar para obter, ou disposto a pecar para manter, é um ídolo. Eu quero tanto ter isso que eu vou pecar para conseguir. Ídolo.
Eu quero tanto ter isso que eu vou pecar para não perder. Ídolo. E sabe o que Deus fez aqui? Deus demonstrou a tolice de acreditar em ídolos. E nós precisamos aprender isso também. E às vezes o que Deus faz, a gente é israelita. A gente não vai perecer junto com os egípcios, mas a gente vai ver o rio feder. A gente vai sentir o mau cheiro de peixe morto. Nosso nariz também vai coçar, para Deus ensinar para a gente a tolice da idolatria. E uma das melhores coisas que Deus pode fazer com você, se você estiver em idolatria, é justamente detonar o seu ídolo, para você largar a mão de ser idólatra. Percebe? E muitas vezes aquilo que a gente está chamando de provação, Deus está chamando de livramento. E aquilo que nós estamos considerando uma perda terrível, Deus está chamando de santificação. É importante pensarmos nisso. O que você está disposto a pecar para ter? O que você está disposto a pecar para manter? Tem alguma coisa que é um ídolo na sua vida? Todos nós, um momento ou outro da vida, podemos manifestar isso, porque é tão sutil. É tão sutil. E esse texto está nos ajudando a entender isso também. Outra questão muito importante nos dias de hoje, combater a ansiedade. O faraó, gente, tinha tudo, não tinha? Pensa num cara que estalava o dedo, chegava alguém que fazia bastão virar cobra. Ele estalava o outro dedo, chegava alguém que fazia água virar sangue. Ele estalava o dedo, trocentos mil soldados. E não adiantou nada, ele não tinha Deus. E os israelitas estavam do lado desse Deus. Estavam no time vencedor. E quem tem Deus, quem está ao lado desse que comanda todas as coisas, pode passar por um momento ou outro de aflição, pode passar pela escravidão, pode passar pelo aperto, mas nunca estará perdido. Nunca estará abandonado. Nunca estará esquecido. E o que Deus fazia em cada uma das pragas, em cada uma das suas decisões ao longo de todo esse processo, era para mostrar para o povo: eu quero que vocês saibam quem eu sou. Eu sou o Senhor. Eu mando em tudo. Egito para mim não é nada. Você entendeu isso? Se a gente entendesse de verdade, soubesse de verdade o tamanho de Deus, o quanto que isso ia acalmar o nosso coração? Se a gente soubesse que esse Deus que mandou o seu Filho para morrer por nós, que mostrou esse poder e essa glória, está a nosso favor, será que ficaríamos ansiosos? O apóstolo Paulo falou assim, com outras palavras, é claro, mas pensa comigo. O versículo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pensa comigo. Esse Deus poderoso, que manifestou o seu poder condenando aquele Egito, que manifestou o seu amor salvando aquele Israel, manifestou o amor dele por você, mandando o filho dele para morrer por você. Ele deu Jesus por você. E agora, quando você fala assim: Deus, eu estou precisando de uma ajuda aqui, ele vai falar: não, isso aí que você pediu, não, isso aí é muita coisa. Meu filho eu entrego, mas isso aí que você pediu, não vou dar não. Tá louco, você pede demais. Cabe isso na sua cabeça? Depois de ter dado Jesus por você, alguma coisa seria grande? Não, esse é o raciocínio. Pois é, então se Deus não te dá, é porque não é o melhor para você. É porque pode ter alguma idolatria que ele está desmontando, pode ter alguma glória que ele vai manifestar em algum momento de modo diferente. Então calma. Então deixa a ansiedade para lá, porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Confia. Esse texto também nos ajuda a combater a ansiedade. E por último, esse texto nos ajuda a combater a ingenuidade. As trevas também fazem milagres. Cuidado. Eu já vi gente dizendo: eu não vou na presbiteriana porque eu não vejo milagre lá. Mas você sabe de uma coisa? Nós também não vimos muitos milagres em boa parte da época apostólica. Época de milagre, e milagre que a gente tem que aceitar de maneira indiscutível, são os milagres que vieram nesse período onde a Escritura cravou aqui: isso foi Deus que fez.
Eu não posso discutir a praga, esse é um milagre que eu tenho que aceitar e tenho que crer. Mas esse foi o primeiro período de grandes milagres na Bíblia. Por quê? Porque veio para dizer, Deus vai salvar vocês. E quando ele manda Moisés, o mediador da antiga aliança, muitos milagres confirmam a autenticidade de Moisés. Aí o povo de Deus é estabelecido na terra de Canaã. Passam-se séculos. O povo começa a se desviar. Aí Deus manda os profetas Elias e Eliseu. Segundo grande período de milagres na Bíblia. Pode pesquisar. O primeiro é Moisés. O segundo é Elias e Eliseu. Mas aí o povo vai para o cativeiro, volta. Cadê os milagres? Não tem. Vai lá. Tem milagre na época de Sofonias, na época de Malaquias? Não tem tantos milagres assim. 400 anos de silêncio. Aí quando vem Jesus, aí que tem demônio para valer. Aí é que tem milagre para valer. E aí os apóstolos ainda fazem isso por algum tempo para autenticar a mensagem. Mas chega uma época que não tem mais. Timóteo estava com dor de estômago, Paulo mandou ele tomar vinho. Era só falar assim, te cura a distância, põe um copo d'água em cima da televisão aí que eu já estou orando por você. Ele não fez isso. Percebe? Não fez. E por quê? Porque não é necessário mais. Tome cuidado quando aquilo que guia você é o extraordinário, porque o falso também pode ser extraordinário. O que precisa te guiar é a verdade. O que precisa te guiar é a Escritura. É Deus falando através dos seus profetas autênticos. E se você pesquisar bem, muita gente que anda fazendo milagre não passa no teste da Escritura. E nesses eu não sou obrigado a crer. E você também não devia ser. Aliás, não é só uma questão de não ser obrigado, é de não ser autorizado a crer. Eu sou proibido a crer. Martinho Lutero dizia que mesmo que alguma religião fizesse chover milagre todos os dias, se fosse contrária à Escritura, ele não acreditaria. E ele estava coberto de razão. Meus irmãos, estas coisas vão nos colocando dentro do livro do Êxodo e vão nos ajudando a entender cada vez mais o nosso Deus. A minha oração é que, caminhando cada vez mais nessa compreensão, nessa cultura bíblica, você possa crescer no seu amor para com o Senhor, no seu temor para com Deus, na sua compreensão da mensagem bíblica. E que Deus vá trabalhando a mim e a você ao longo dessa jornada. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém.